Oi, aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis, E esse é o Pode Entrar, a Casa é Sua. hoje recebendo o Matheus Brilhante, o homem por trás do MB Summit. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Hoje eu não sou o único por trás do MB Summit, não. Tem mais pessoas por trás. E a gente tem alguns nomes locais aqui que ajudam a promover esse evento aqui. E Fortaleza hoje recebe a gente de forma muito acolhedora. O evento aqui está bem consolidado. Hoje Fortaleza é a nossa principal praça aí no país. Legal, aqui a gente está gravando esse episódio antes de acontecer o MB Summit, mas quando for ao ar já vai ter passado. Você pode assistir a cobertura que a gente ainda vai fazer, mas já vai ter feito, clicando aqui no cardzinho aqui de cima. Matheus, me fala um pouquinho de quem é você. Primeiro que eu já descobri que MB Summit não é Matheus Brilhante Summit. Não, o pessoal acha que é, mas não é não. Sou corretor de imóveis, sou empresário, sou palestrante, atuo no mercado imobiliário desde 2011. Hoje eu tenho 3 empresas no mercado imobiliário. Meu primeiro negócio é uma plataforma que faz gestão de tráfego para corretores. Então a gente desenvolve ali campanhas para corretores e para imobiliárias. Meu segundo negócio, minha segunda empresa é o MB Summit, que é um congresso itinerante que roda o Brasil todo. Hoje a gente está concentrado em quase 15 cidades. E aí esse ano a gente tem a expectativa de passar mais de 5 mil pessoas nos nossos eventos. E recentemente eu abri imobiliária em João Pessoa, então estou morando no Nordeste desde o começo do ano. Essa empresa ela tem mais ou menos 4 meses que ela foi aberta. E você, conta aí a tua história, como é que começou no mercado de trabalho, já começou como corretor, ou começou em outra área, você é de Goiânia, né? Eu sou natural de Goiânia, comecei como corretor de imóveis, como estagiário, como a grande maioria, ou na verdade a maioria, né, ou quase todos. E atuei muito forte numa construtora na época. Eu trabalhava na housing da construtora Rossi, que é uma construtora de São Paulo, mas atuava a nível Brasil. E aí fui destaque de vendas por vários meses, por várias vezes. Mas a minha trajetória na parte de vendas do mercado imobiliário é até mais na parte de gestão do que na parte de vendas. Então, meus 2 primeiros anos atuei como corretor, depois logo em seguida eu assumi função de gestor. E eu fiquei quase 6 anos como gerente de vendas ou diretor. Eu passei por algumas imobiliárias. Mas foi em 2019 que eu decidi empreender. Então, em 2019 eu mudei para Santa Catarina e lá eu conhecendo um pouco de outras empresas que atuam na área de tecnologia, principalmente tecnologia para o mercado imobiliário, foi onde eu tive a sacada no meu primeiro negócio. Então, foi aí que eu comecei a empreender. 2019 para cá, estou com essas 3 empresas aí rodando. E sempre trabalhou no mercado imobiliário. 2019 começou, qual foi a primeira empresa? É a MB Imóveis Online, que é a nossa plataforma que faz gestão de tráfego, né? Hoje a gente já gerou resultado para corretores em mais de 15 estados. A gente gera o cliente, o corretor faz o atendimento e faz a venda. Então a gente já teve resultado positivo em mais de 15 estados, gerando esses clientes para os corretores. E como é que funciona para o corretor que está interessado e até eu mesmo estou curioso? Hoje nosso formato a gente mudou ele a partir desse ano. Inicialmente a gente criou a plataforma onde a gente tinha participação no sucesso da venda. Então, existe um investimento mínimo mensal, o corretor investe ali a partir de R$100, a gente tira uma parte desse valor para gastos, para despesas da empresa mesmo, ou até despesas de campanha, e aí a gente tinha uma participação no sucesso da venda. Mas aí como a gente começou a perceber um número muito alto de vendas que estava acontecendo no famoso pernada que a gente estava levando, PF, né? PF, né? A gente tinha um número superior a 50 vendas mês, que a gente percebia que o cliente comprava, mas que ou o corretor não pagava a gente, ou às vezes o cliente comprava de outro, que também é normal. A gente não conseguia medir isso com exatidão. Então, a gente optou por mudar o modelo. A gente tinha participação na venda, era uma participação muito baixa. A gente tirava só 0,2 da venda. E ainda assim o pessoal ainda fazia, rapaz, loucura, complicado. Demais. A gente tirava só 0,2 da venda. E aí, mesmo assim, tinha muito corretor que a gente teve que banir da nossa plataforma. E aí, hoje a gente não tem mais o sucesso da venda, a gente tirou o 0,2, a gente tira 35% do que ele investe. Então, se ele coloca lá R$1.000,
a gente tira 350 e aí os 650 vai para a campanha. Então hoje é nosso modelo de negócio. A gente não tem participação na venda, mas a gente tira um percentual do que ele investe. O que a gente faz diferente, por exemplo, assim, o que se torna diferente da nossa plataforma? Como a gente tem todas as nossas campanhas, elas rodam por dentro do nosso gerenciador de anúncios, então a gente tem um acumulado até muito alto de investimento de campanha. Então, por exemplo, nos últimos 3 anos a gente investiu em quase R$250 mil. E como a gente atende muito corretor autônomo, o corretor autônomo levaria muito tempo para ter um volume de investimento desse em campanha. Como a gente tem a nossa campanha dentro do nosso gerenciador de anúncios, tem o nosso pixel, ele é um pixel muito mais inteligente, muito mais apurado. Então, o diferencial da nossa empresa é que a gente empresta a nossa inteligência para o corretor. Então, é como se ele tivesse investido ali 250 mil, um exemplo, sem colocar 250 mil. Então, basicamente, esse é o nosso diferencial. A gente empresta a nossa inteligência para ele. É como se para o Facebook aquele corretor tivesse investido os 250, mesmo ele tendo investido só 1.000 ali. Só os R$100, 200, 500, o valor que ele quiser investir. E tem um valor mínimo? O menor valor é R$100 e R$100 por mês. Então a gente consegue dar apoio para aquele corretor que está iniciando, ou aquele corretor que está sem resultado ou está sem dinheiro. Então, assim, ou às vezes aquela pessoa que não tem noção nenhuma de desenvolver tráfego. Porque hoje, se você for buscar um gestor de tráfego, não é barato. Às vezes não é qualquer corretor que está disposto ali a pagar para investir no gestor de tráfego. Ou às vezes uma própria agência, são custos que geralmente são mais altos. Então a gente não cobra nenhum tipo de investimento, a gente tira só uma parte do que ele investe. E o restante ele é aplicado 100%. Então tira, por exemplo, uns R$1.000, tira 350 e é aplicado 650 direto na campanha dele. Direto na campanha dele. Utilizando o pixel que já foi utilizado em R$250 mil. Exatamente. Isso é interessante, cara, porque realmente, principalmente corretores que estão iniciando, corretores que estão com pouco valor para fazer investimento, surge muito essa dúvida. Para quem escuta, né, o mercado, surge muito isso. Mas como é que eu vou fazer para começar se eu não tenho dinheiro? Você pega R$100, faz uma aplicação dessa e já gera um diferencial. Exatamente. Interessante. É uma forma de ajudar esse profissional. E a gente atende também donos de imobiliária, não é só corretor autônomo. Então, a gente, assim, se ele enxerga vantagem em desenvolver campanha com a gente, ele investe com a gente. O que o Pixel inteligente, ele mais inteligente, facilita na questão da geração de campanha? Você tem um custo por lead um pouco menor e um lead um pouco mais qualificado. Tá? Claro que a gente não faz mágica. Tem gente que chega lá... A gente teve situações de uma pessoa investir R$200 e em 14 dias ela vendeu um imóvel de quase R$500 mil. A gente já teve alguns cases assim. Mas assim, isso não é a regra. Não é uma regra, não é comum, vamos dizer assim. Isso na verdade é uma exceção. A gente tem alguns números assim. Para você começar a vender acima de R$1 milhão em imóvel através de tráfego pago, você tem que investir aí R$2, R$3 mil. Essa é a média, assim. Claro que a questão de tráfego pago ela é muito abstrato, porque quanto mais pessoas investindo, mais caro fica o lead para todo mundo, porque é feito por leilão. Então, assim, se hoje as pessoas investem X, se amanhã todo mundo, ou a maioria, começar a investir um pouco mais, a tendência é que encareça esse lead para muita gente. Então, por exemplo, a gente roda campanha lá em Boa Vista, Roraima, por exemplo. O custo por lead lá, tipo assim, é 5 centavos, 10 centavos. Nossa. Porque acredito eu, né, eu não conheço o mercado lá, mas eu acredito que as pessoas lá ainda não utilizam muito o tráfego pago. Então, quando a gente vai, por exemplo, para São Paulo, o custo por lead já aumenta bastante, porque já tem muitas empresas investindo. Mercados mais competitivos, vamos dizer assim, ou mais concorridos, a tendência é o custo por lead ser mais alto. E tanto faz o perfil do imóvel, baixo padrão, médio padrão, alto padrão? Quanto mais alto o valor agregado do imóvel, mais caro o lead. E no caso da campanha de vocês trabalham com todos os perfis? Trabalho com todos. Locação também? Então, locação, a gente, na época que a gente tinha participação na venda, para a gente não fazia sentido trabalhar locação, porque 0,2 de venda já era um percentual pequeno, imagina trabalhar isso em locação. Então, não fazia sentido. Hoje, se o corretor quiser fazer, como a gente tira sobre o que ele investe, ele pode fazer anúncio para locação também. Então, a gente não tem nenhum impeditivo. E aí a gente oferece algumas ferramentas pagas de forma gratuita para quem é parceiro nosso.
Então tem ferramenta cara que a gente fornece de forma gratuita para quem roda campanha com a gente. Ferramenta de quê? A gente utiliza um gestor de leads chamado C2S. Esse gestor de leads, a mensalidade dele aí é de R$400 a R$2.000. Só o uso da ferramenta. Então, assim, fora, isso não tem nada a ver com investimento em tráfego. Isso aí é só a ferramenta. Não é qualquer corretor que está disposto ou está preparado para pagar uma mensalidade dessa numa ferramenta. Então, a gente oferece essa ferramenta de forma gratuita para quem roda campanha com a gente. Qual que é a vantagem dele? A gente está rodando campanha agora, nesse exato momento, corretor de imóveis. Lá no Rio de Janeiro, outro em Porto Alegre, outro em Fortaleza, outro em Teresina. Ele pega o lead e ele cria uma regra de distribuição e ele encaminha o lead certo para cada pessoa. Então, você imagina, se eu não tivesse essa ferramenta hoje, eu não conseguiria ter esse controle, porque a gente está rodando campanha no Brasil todo. Como é que eu vou saber qual lead é de cada corretor? Eu ficaria louco. Então, essa ferramenta, para mim, é imprescindível. Pois é, o corretor tem que entender que ele precisa investir. Eu vejo da seguinte forma, se você está começando e você tem poucos recursos, você começa a trabalhar, por exemplo, algo que tenha um CPC mais baixo, que venha um lead mais não digo fácil, mas, porém você consegue ter mais volume e, consequentemente, você fecha mais rápido. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, um loteamento, por exemplo, eu acho que é bem legal para o corretor que está começando a entrar junto com os grandes, conseguir abocanhar ali, começar devagar, e aí ele vai investindo e vai crescendo. Ao mesmo tempo, alguém que tem imobiliária, que tem já um valor que investe 10 mil, 20 mil ali por mês, ele consegue ter o mesmo poder de quem está investindo 250. Eu achei bem interessante. O marketing digital, ele meio que democratizou muitas coisas. Você imagina, antigamente, quando a gente não tinha redes sociais, quais eram os principais canais de comunicação? TV, rádio, jornal. Você acha que uma empresa pequena, um cara que vende açaí numa portinha ali, ele conseguiria anunciar na TV? Não consegue. E ele consegue anunciar para clientes na região dele, fazendo anúncio em redes sociais. Então, de certa forma, isso aí democratizou, popularizou, vamos dizer assim. E eu vou deixar na descrição, tudo que a gente está conversando vai estar aí na descrição, você que tiver interesse em procurar. E Show. Vamos lá, saiu a imobiliária, a MB Imóveis, foi o primeiro negócio. Foi o primeiro negócio, eu estava morando em Santa Catarina, e aí, como eu estava começando um negócio do zero, e eu estava morando em Balneário, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, eu falei assim, vou fazer um congresso aqui para o mercado me conhecer. Essa foi a primeira impressão. Ousado. Era para ser uma vitrine para o meu negócio. Como eu sempre tive muito relacionamento no mercado imobiliário, eu já tinha amigos em várias regiões do país que eram influentes no mercado imobiliário, eu decidi fazer esse primeiro congresso, e assim, sem nenhuma pretensão. E o evento, ele cresceu muito rápido. O evento, ele foi sucesso na nossa primeira edição. O evento, ele começou a crescer mais rápido do que a minha própria empresa. Eu falei, cara, eu vou ter que dar atenção para esse negócio. O evento, ele me desgasta muito, me toma muita energia, porque eu preciso viajar. Hoje, depende muito de mim. Você imagina, eu estava agora em BH e Vitória, fiquei 11 dias lá. Há 15 dias antes, eu fui para Curitiba, Balneário e Floripa. Já estou aqui em Fortaleza. Semana que vem eu estou indo para João Pessoa, depois eu vou para Maceió. Meu ano, esse meu restinho de ano, a gente está em setembro, eu só fico mais 30 dias em João Pessoa, que hoje é a minha residência. Então, nós temos aí mais 4 meses no ano, e eu só fico um mês em João Pessoa. Os outros 3 meses eu vou estar viajando. Então, o MB Summit, ele me carrega muita energia, mas ele me traz muita visibilidade. Então, por exemplo, eu vou palestrar no Conecta esse ano, e o Conecta, que é o maior congresso do mercado imobiliário, um congresso para mais de 6 mil pessoas, 6 mil pessoas, e eu vou palestrar em função do resultado do MB Summit. Então, acredito eu, né? Porque eu já tenho mais de 4 anos que eu não vendo imóvel, que eu não faço intermediação. Eu parei de vender imóvel nos últimos 4 anos para focar 100% em treinamento, congresso e capacitação. Então, nos últimos 4 anos, eu estava aí meio que fora do mercado imobiliário das vendas. Mas o que você faz é muito importante para o mercado. Então, gera uma referência. Uhum. E, inclusive, a questão do MB Summit, eu acho que você preencheu uma lacuna que existia. Sim. Foi uma forma que você viu de se mostrar para o mercado, mas
deu tão certo porque não tinha. Sim. Você tinha o Conecta, que a Débora já foi, você tinha os encontros nacionais que tem do COFES, mas são muito pontuais e são coisas muito grandes. Sim. Você tem que se deslocar. Você literalmente democratizou esse tipo de evento. Bem isso. Você trouxe para cada região, para cada cidade, como se fosse um Conecta. Isso, um mini Conecta. Com as pessoas que são referências naquele local. Eu, por exemplo, eu sou de Goiânia, e Goiânia existe, é um pouco mais perto do que Fortaleza, São Paulo, mas é mais ou menos 1.000 km de distância Goiânia e São Paulo. E aí, assim, eu fui no Conecta pela primeira vez em 2016. Na época eu ganhei o ingresso da minha imobiliária, nem comprei o ingresso, mas eu tive que pagar a passagem aérea, tive que pagar a hospedagem. O ingresso custa mais de R$1.000. E eu não estou falando para as pessoas não irem, pelo contrário. Vão porque é um nível de experiência fora assim, é surreal que você tem de conexões dentro do Conecta, que para mim é o Oscar do mercado imobiliário. Mas assim, não é qualquer corretor que tem condições de investir R$1.000 no ingresso, mais R$1.000, R$2.000 de passagem, mais hospedagem. Então, uma pessoa para sair de Fortaleza, para ir para São vai 10 Paulo, pau, fácil. no mínimo R$5.000. No mínimo R$5.000 essa pessoa vai investir. Você falar que vai ficar uma semana fora, né? Sem trabalhar, vamos dizer assim. Não é qualquer corretor que está disposto a isso ou que tem grana para isso. Então, a ideia do MB Summit foi exatamente levar um evento de alto nível, com qualidade lá em cima de conteúdo, de forma regional. Então, o nosso evento não é um evento nacional. Ele não é um evento nacional. Ele é um evento regional, mas que passa por várias regiões. Então, ele acaba se tornando nacional porque a gente está no Brasil todo. Mas ele não é um evento nacional, por exemplo. Não vai vir gente, por exemplo, de Porto Alegre para participar aqui do evento. Pode ser que tenha um palestrante que venha, mas um participante não vai ter porque ele vai ter um evento lá na cidade dele. Então, ele pode ir lá, pagar o ingresso menos de R$100 e poder participar de um congresso desse nível lá na cidade dele. E o pessoal que mora no interior pega o ônibus, vem, é um dia muito intenso. Sim, puxado, né? É puxado. Você consegue vir do interior, passar o dia aqui e voltar à noite, ou vem, dorme e volta no outro dia. Então, o custo é bem mais baixo. Bem mais baixo. Agora me tira uma dúvida. Quais foram, nesse primeiro MB Summit lá em Balneário, quais foram os desafios assim, que tu encontrou fazendo aquilo pela primeira vez? Não ter dinheiro. Básico. Coisa simples. Comecei sem grana de tudo. E realmente fui muito ousado. Hoje eu vejo. Hoje talvez eu não faria a mesma loucura que eu já fiz. Mas na época, assim, só para você ter uma noção, antes de abrir minha empresa, eu era diretor de uma imobiliária em Uberlândia. E lá em Uberlândia a gente trabalhou muito imóvel faixa 1,5. Não sei se... Não existe mais não, faixa 1,5. Eu trabalhava, né? Faixa 1,5. Faixa 1,5, para quem não sabe, é aquele imóvel que a pessoa às vezes compra sem dar nada de entrada. É muito fácil vender, é muito assim, eu até brinco, é fácil vender, mas é difícil receber. Então a gente vendia muito imóvel. Eu tinha um valor recebível para receber em alguns meses, mas eu não sabia como que eu ia receber isso, nem quando eu iria receber esse montante. E aí foi nesse momento que eu decidi empreender. Um momento mais delicado financeiro, porque eu sempre ganhei muito dinheiro no mercado imobiliário. Mas foi no momento mais delicado que eu falei, não, vou abrir minha empresa. E foi aí, eu estava sem grana na época, eu tinha valores a receber, mas eu não sabia como eu ia receber. E aí, o que eu fiz? Eu aluguei um carro no cartão de um amigo meu e fui rodar Uber. Desci para Santa Catarina. Minha ideia inicial era ficar 15 dias, fiquei 6 meses. E nesse meio tempo, eu tive uma ideia de fazer um congresso. E desafios, assim, não faltam, eu vou te falar. Eu tive cada situação, muita situação. Porque hoje, assim, de certa forma, a gente está consolidado em várias praças, né? O evento, a gente faz aqui para Fortaleza para mais de 1.200 pessoas. A gente está bem conhecido aqui, mas há 4 anos atrás não era assim, ou há 3 anos atrás. Primeira vez que eu cheguei em Fortaleza, eu lembro quando eu fui fazer o primeiro evento aqui, eu cheguei aqui 1 mês antes do evento. E aí eu não conhecia absolutamente ninguém no mercado imobiliário. Se eu falar que eu conhecia uma pessoa, era mentira. Eu não conhecia ninguém. Então, você imagina, tem que fazer um congresso aqui sem conhecer ninguém, sem conhecer o mercado. E eu fiz aqui Natal e João Pessoa.
E logo em seguida foi bem no estouro da pandemia. Então, tipo, quase que eu tive que cancelar meu evento de João Pessoa, que foi o último evento. Então, assim, se eu fosse contar histórias do MB Summit, eu acho que teria no mínimo uns 10 livros aí para contar. Quem sabe um dia, né? Quem sabe. Mas, ó, você nasceu em Goiânia, tava falando de Balneário, já surgiu Uberlândia, tá morando em João Pessoa. Pô, eu sou um pouco rodado, viu? Eu já morei, eu sou natural de Goiânia, já morei em Uberlândia. E aí, eu participei de um podcast lá em Vitória, que eu até falei uma coisa muito importante, que Uberlândia foi uma cidade que me deu muita segurança e foi ali que eu tive certeza que eu poderia atuar em qualquer mercado. Porque eu era gerente de uma imobiliária em Goiânia, e aí eu era campeão de vendas, minha equipe produzia, minha equipe estava ganhando dinheiro, só que a empresa que eu trabalhava atuava a nível centro-oeste e estava abrindo uma operação em Uberlândia. E como eu era o gerente de ponta da empresa, eles me convidaram para a gente abrir a operação em Uberlândia. Uma coisa é eu ter resultado na minha cidade, o mercado me conhecendo e eu conhecendo o mercado. Outra coisa é eu chegar em Uberlândia, onde eu não conhecia ninguém, e eu começar uma operação do zero lá. Em poucos meses eu me tornar gestor de ponta lá. Aquilo ali me deu segurança. Eu não conhecia ninguém mesmo, eu nunca nem tinha pisado em Uberlândia antes da minha vida. E aquilo ali me deu uma segurança de que eu poderia morar ou atuar em qualquer lugar do Brasil. Hoje eu tenho imobiliária de João Pessoa, a gente acabou de completar 4 meses, nunca atuei no mercado de João Pessoa, não conheço os empreendimentos de João Pessoa, para ser bem franco, assim, a gente está com uma equipe de quase 30 corretores e a nossa empresa já está performando. Então, assim, a gente já está, nesse 4º mês, só 2 meses iniciais que a gente não teve resultado, que foi a formação de equipe. Mas os últimos 2 meses, a empresa já está faturando, já está tendo resultado. Então, isso me deu segurança. Então, hoje eu tenho essa tranquilidade de poder morar em qualquer lugar do Brasil e tocar qualquer tipo de operação. Então, assim, eu já morei, você me perguntou de onde eu morei, né? Florianópolis, Balneário, Uberlândia, Goiânia, João Pessoa. São cidades que eu considero que eu morei, que eu fiquei mais de 6 meses. Então, são essas as cidades. E provavelmente no ano que vem eu vou morar em Maceió. Então, assim, eu tô... É o nome de imobiliária. Tem o nome de digital, é o nome de imobiliária. Eu sou meio que digital e imobiliário ao mesmo tempo, viu? Não, mas é legal porque você criou um modelo replicável, que você aprendeu de forma... enfim, apareceu o desafio, você teve que encontrar uma solução naquele desafio, acabou que aquilo ali foi um modelo que você criou que conseguiu replicar nos outros locais. Sim, e para imobiliária a gente vai seguir essa linha também. Futuramente a gente até pensa modelo franquia, enfim, é algo muito novo também, mas, por exemplo, eu já recebi o convite da gente abrir a nossa operação em Curitiba. Então, tipo assim, João Pessoa, Nordeste, Curitiba, Sul. Lá, na verdade, assim, a gente só não iniciou a operação ainda porque eu ainda não encontrei um gestor para tocar a operação lá. Lá eu tenho uma estrutura de uma sala totalmente disponibilizada para a gente, sem custos, para rodar a operação. Então, eu já abri meu Cresce lá, o Cresce já está aberto, a gente está em processo de abertura de Cresce jurídico, mas a gente só não iniciou porque eu não tive tempo de ir para lá e dedicar para lá. E eu não tenho um gestor lá ainda. Então, assim, por exemplo, João Pessoa... Minha empresa está rodando lá com 4 gestores e a empresa está muito mais na mão dos meus gestores do que minha, porque, tipo, eu não estou ficando de uma pessoa. Então, essa, inicialmente, tem sido meu desafio, minhas maiores dificuldades, mas eu sabia que para abrir imobiliária eu teria que passar por esse processo, porque eu já tinha uma agenda de eventos formada e eu não posso cancelar. Por exemplo, agora a gente está no mês de setembro, eu já estou fechando toda a minha agenda de 2024, eu sei exatamente onde eu vou estar cada mês do ano, cada semana do ano, eu já sei onde eu vou estar. Então, é um desafio que eu tenho, mas, assim, a tendência é que eu diminua essa quantidade de viagens. Hoje eu que toco a parte de organização, é meu olhar ali, minha presença, minhas reuniões, eu que faço junto com os patrocinadores, mas a partir do ano que vem, provavelmente, a gente vai ter uma pessoa que vai fazer isso no meu lugar. É importante, senão você não vai conseguir dormir em casa. Aconteceu uma coisa comigo esses dias, eu estava em Belo Horizonte, já aconteceu isso várias vezes comigo, mas recentemente foi essa vez de Belo Horizonte que aconteceu. Eu acordar no meio da madrugada sem saber onde eu estava, qual cidade que eu estava. Às vezes é assustador isso, viu? Eu tive um negócio que era um lava-jato ecológico, eu lavava frota de empresa com esse meu negócio. Eu sempre fui corretor, aí em paralelo eu coloquei esse lava-jato na época. E eu ia muito a Sobral e Juazeiro.
E às vezes eu em duas cidades, saía daqui ia pra Juazeiro e Sobral. Às vezes eu confundia, às vezes eu pegava como se fosse o sentido de uma, quando eu percebi eu tava em outra cidade. Imagina, eu tô rodando aí o Brasil todinho. Acorda, Não, por exemplo, perdido. o evento do ano passado, a gente fez 6 capitais do Nordeste. Cada capital ficava num hotel diferente. Então, assim, eu até fui brincar. No final das viagens, eu cheguei numa funcionária minha e falei assim, você lembra quais foram os números de quarto que a gente ficou? Porque cada hotel era um quarto diferente. Gente, é loucura. Às vezes loucura. descia pra tomar café, às vezes subia, às vezes perdia no meio. Perdi no meio, mas é complicado, viu? Assim, hoje já tem mais de 4 anos que eu tô nesse ritmo. Cansa. As pessoas olham assim meu estilo de vida, viajando, curtindo praia, conhecendo novos lugares, restaurantes, bares, baladas. Acha que isso é fácil. E acaba não sendo. Então, assim, pra mim, a minha válvula de escape é um final de semana eu poder ir pra praia, aproveitar um pouco. Eu acabo aproveitando um pouco da cidade, mas, de certa forma, só o final de semana. Porque durante a semana é uma agenda bem complexa, bem corrida. E como é que funciona? Na verdade, eu queria primeiro saber o que é o MB do MB Summit. Porque me disseram que era Mateus Brilhantes. Mateus Brilhantes Summit. Achei um pouco estranho. É diferente, né? É muito, muito personificado, né? Muito narcisista. Não, mas não é. Assim, pra mim, eu atuo no mercado imobiliário desde 2011 e tinha uma empresa que era uma referência para mim. Era uma construtora, que era uma das principais construtoras da cidade, chamada MB Engenharia. Essa empresa construiu shopping, construiu vários empreendimentos em Goiânia, e a Brookfield comprou ela no Centro-Oeste. Então, para mim, sempre foi. Minha mãe teve loja dentro do shopping, então, dentro do shopping que eles construíram. Então, o MB, claro que lembrava as siglas das minhas iniciais, mas eu sempre achei o nome MB muito forte. Quando eu fui abrir minha primeira empresa, aí eu criei a MB Imóveis Online em referência ao MB da MB Engenharia. Inclusive, acho que foi no ano passado eu encontrei um dos sócios dessa MB, que essa MB eram os sobrenomes de 2 donos, Fernando Maia e Marcelo Borba. Então, M de Maia e B de Borba. E aí eu cheguei nele, ele é um big empresário, o cara é investidor, assim, nível hard. Eu cheguei nele, eu participei de uma palestra dele, e eu cheguei nele e falei assim, Maia, o nome da minha empresa, hoje eu tenho um congresso também que é bem conhecido no Brasil para corretores, o nome do MB foi em função da referência que eu tive da MB Engenharia lá atrás. Ele achou o máximo, assim, foi a primeira experiência que eu tive de estar com ele também. Então o MB é por conta disso. Então a minha plataforma chama More Business, que significa mais negócios. Então, são essas siglas. Então, por exemplo, se você for fazer um Pix para o MB Summit agora, se você for olhar lá o nome o CNPJ, a razão social, chama More Business. E o Summit? O Summit significa convenção ou congresso em inglês. Então, não foi criado por mim. Existem vários outros congressos chamado Startup Summit, RD Summit, tem vários outros. Então, Summit é convenção ou congresso em inglês. Legal. E como é que como é que você faz, por exemplo, aqui em Fortaleza, você disse que chegou e não conhecia ninguém. Como é que foi? O que é que tu fez, assim? Bateu na porta de quem? Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 ligações para pessoas que eram nacionais, mas que conheciam muita gente daqui. E essas 2 ligações foram me abrindo portas aqui. Então, foi mais ou menos dessa forma. Então, hoje eu tenho um relacionamento, por exemplo, eu nunca pisei em Manaus, mas se eu quiser fazer um evento lá, eu tenho certeza que a gente consegue fazer evento, consegue conectar com as pessoas. Por exemplo, BH e Vitória foram os nossos 2 últimos congressos que aconteceram agora no mês de agosto. Nenhuma das 2 cidades eu tinha pisado antes, nenhuma. Então eu cheguei, pisei na cidade já com o congresso pronto. Eu cheguei tipo 2, 3 dias antes do congresso. Então a gente fez um evento em BH para 200 pessoas, sendo que eu estava indo pela primeira vez em BH. Então eu não conhecia ninguém lá, ninguém me conhecia. Então o desafio nosso como organizador de evento é sempre o primeiro evento. Porque o primeiro evento as pessoas não sabem a qualidade do evento, não sabem o que vai aprender ali. E aí, assim, como a gente tem um ingresso, de certa forma, relativamente barato, às vezes isso até estranha, as pessoas acham que a qualidade vai ser ruim. Então, enfim, a gente criou um modelo de tentar democratizar e popularizar o mercado, né? Então, a gente dá a oportunidade para pessoas que nunca pisaram no palco,
para contar a sua história, para falar um pouquinho da sua experiência, mas nunca pisaram no palco não pelo fato de não serem referência em seus mercados, mas é porque nunca tiveram oportunidade. Eu, por exemplo, eu criei o MB Summit, eu nunca tinha pisado no palco antes. O primeiro evento que eu palestrei na minha vida foi no MB Summit. Então, eu tenho uma história relevante no mercado imobiliário, pelo menos na minha opinião, eu tenho uma história que já inspirou muitas pessoas. Então, você imagina quantos Mateus que não deve ter espalhado aí no Brasil que a gente não conhece. Com certeza tem milhares. E motivou, talvez, em pequenas cidades a ter uma movimentação, nem que seja um encontro entre corretores, Sim. mas a gerar network. Sim. Eu acho que uma coisa muito importante que gera bastante no MB Summit, além da questão da capacitação, são os networks. Com certeza. E me fala, a gente vai ter o evento aqui em Fortaleza, no caso para quem está assistindo já aconteceu, Uhum. mas fala um pouquinho do evento em si, quem são as pessoas por trás aqui em Fortaleza, principalmente. Depois do meu último evento aqui de março, o evento ficou muito grande. Então, assim, o evento foi para 1.000 pessoas. E aí eu percebi que ficou muito grande para mim também. Então, eu não iria conseguir tocar sozinho. E, inclusive, não conseguiria vir com frequência para cá. Porque, assim, fazer evento para o mercado imobiliário é muito complexo. Porque o corretor não quer investir, o corretor acha que já sabe tudo. Então, Verdade. isso não é só aqui não, é no Brasil inteiro. Tá? Então, o corretor ele acha que ele já aprendeu tudo, que ele não precisa aprender mais nada. Então, é muito complexo. Então, passou os eventos do Nordeste, eu tomei uma decisão que era uma coisa única que a gente fez até então. Eu convidei alguns palestrantes que já tinham passado no MB Summit, que eram pessoas que foram relevantes para o Congresso, no sentido de indicar empresas, vender ingresso, ser, de certa forma, influenciador da marca. E a gente convidou alguns nomes para se tornar sócio do evento na cidade. Então, hoje eu estou com quase 15, se eu não me engano, são 13 sócios que a gente tem espalhados no Brasil. Aqui em Fortaleza, é a única cidade que a gente está com 3 sócios. A tendência é que aumente. Na verdade, é segredo ainda, mas as pessoas não sabem, nem os próprios sócios sabem, mas eu já fechei com mais uma pessoa e pode ser que entre mais uma segunda, que ainda não foi anunciado. Mas aqui eu tenho o Apolo, a Michele e a Jaque. A Jaqueline da DR, a Michele da Matrix e o Apolo. O Apolo Filho. Conhece o Apolo Filho, né? Não precisa nem falar de onde é o Apolo Filho. Então, esses são meus 3 sócios aqui em Fortaleza. O Tarcísio, o professor Tarcísio é meu sócio a nível Nordeste. Então, são os nomes que me ajudam a buscar nomes. Então, por exemplo, tem palestrante que vai estar no MB Summit que eu nem conheço. Eu nem conversei com ele. Mas porque veio através de indicação de um desses sócios, entendeu? E é bom porque, descentralizando de ti, o evento Sim. se torna ainda maior. Com certeza, com certeza. E a tendência é a gente aumentar esse número de sócios, a nível Brasil também, e a gente conseguir encorpar o evento. Assim, hoje o nosso evento é um dos principais congressos do mercado imobiliário, porque, se eu não me engano, só tem o Conecta, que coloca aí mais de 5.000 pessoas dentro de um evento. Claro que eles colocam num evento só. O nosso, a gente faz mais de 10 eventos e a gente vai ter mais de 5.000 pessoas. Mas a gente não tem interesse, pelo menos nesse momento, de ser um Conecta da vida. Eu não quero ter um evento de 5.000 pessoas, porque o risco é muito alto. Eu vou te falar um exemplo. O nosso evento de março para 1.000 pessoas deu o mesmo lucro de 2022, que foi para 500 pessoas. E um trabalho muito maior, um risco muito maior. Então, assim, O custo é muito mais alto. o custo aumenta tudo, não quer dizer que você vai aumentar a estrutura, você vai ganhar mais com isso. Não é. Por exemplo, eu estava em João Pessoa agora recentemente e sentei com uma pessoa que está desenvolvendo um congresso também lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Um evento para 500 pessoas que ele vai fazer, ele vai estar investindo aí, ele já investiu, na verdade, até o presente momento, ele já tinha investido mais de 300 mil reais. Nossa. E a gente fez um evento para 1.000 pessoas aqui em março, que o nosso custo foi 70 mil. 300 mil para 500 pessoas está bem esticado. Mas aí eles trazem o Ricardo Martins, que a palestra do cara é mais de 60 pau o cachê. A gente nunca teve nenhum palestrante que pisou no MB Summit que a gente pagou o cachê. Nunca. Não teve ninguém, assim, já rodou. Eu não sei nem quantos palestrantes já passaram no MB Summit. Se você me perguntar, eu não sei te dizer. Mas a gente nunca teve nenhum palestrante com cachê dentro do evento. Inicialmente a gente pagava passagem e hospedagem, hoje nem isso a gente paga. Então vai vir gente palestrar aqui, que é do Rio de Janeiro.
ele pagou a passagem e hospedagem. Tá vindo gente de São Paulo, passagem e hospedagem. Tá vindo gente de Balneário palestrar, tá pagando passagem e hospedagem. É uma troca. É uma troca. Eu dou espaço para ele, visibilidade. Ele vai estar num palco conceituado no mercado imobiliário. Vai ter conexões. Eu, por exemplo, eu pagaria passagem e hospedagem para mim, para ir em outros congressos. Por quê? Porque para mim, como eu tenho um negócio, eu faço negócios com corretores, quanto mais contato com corretores que eu tiver, melhor para mim. É um investimento, não é um gasto. Eu tô indo pro Conecta. Eles estão pagando para mim passagem e hospedagem. Eu comprei meu ingresso pro Conecta esse ano, sem saber que eu ia ser convidado para palestrar. Então eu comprei, porque para mim é importante estar em contato com corretores. Eu faço negócios com muitos corretores. Legal. Vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador. Nosso patrocinador oficial, Loja dos Filtros. Você que é síndico ou administrador de algum imóvel, de algum condomínio e tem interesse em saber como tratar a água do condomínio que você administra, fala com a gente. Nós temos tratamentos industriais, tratamentos residenciais, comerciais, e a água que vai sair da torneira do seu condomínio vai ser totalmente purificada. Entre em contato conosco que nós temos ótimas soluções para vocês. E você que é corretor de imóveis, quiser presentear o seu cliente, tem o filtro para cabelo. Isso. E tem o Ultramax. E temos o purificador de água Ultramax, que ele tem uma membrana industrial nele totalmente diferenciada do mercado. Você não vai encontrar em nenhum outro filtro. Você vende uma casa em Alphaville, uma casa de alto padrão, você entrega uma cesta com vinho, é legal, é gostoso, o cliente vai lembrar de você. Agora coloque um filtro Ultramax mais top do mercado, que zera impurezas e gosto de cloro e tudo na cozinha dele. Toda vez que ele for beber água, ele vai lembrar de você. É verdade, sem dúvida. E Xerimbão, Lago Jacareí, passem por lá se vocês gostam de café premium, café que vem de Minas Gerais, é um café Daqui a pouco mineiro, você vai, verdadeiro, você vai verdadeiro provar café mineiro. E lá, deixa eu dar uma dica, lá tem um sanduíche que é no pão de queijo com linguiça e um molho de barbecue com goiabada, que, nossa, vocês realmente precisam provar. Eu vou aproveitar também e mandar um abraço pro Eduardo Pereira, meu xará, grande amigo, que foi quem fez a conexão, fez acontecer aqui. Você, corretor de imóveis que trabalha na região do Eusébio, conheça o Vila Úmbria, do meu amigo Eduardo, da Próspera Urbanismo. Empreendimento de casa duplex sensacional. Vou deixar aqui embaixo para você conhecer também. Aqui é assim, a gente trabalha, ou a gente traz amigo, ou a gente vira amigo de quem a gente traz. A gente gosta de fomentar a parceria, de fomentar negócio. Então, sucesso para os colegas corretores que trabalham no Eusébio, que venda Vila Úmbria, que o Eduardo consiga aí sucesso nas vendas dele, que é um cara que eu gosto demais. Ele é um cara ímpar. Bom, voltando aqui. E aí, além primeiro, o MB Summit ele está em quantas cidades atualmente? Se eu não me engano, são 14 esse ano. 14? 14. Todas capitais? Não, são 2 ou 3 cidades que não são capitais. Maringá, Uberlândia e Balneário. São as únicas que não são capitais. Então são 14 cidades em 11 estados. É muito. É muito, bastante. E como você está com muito tempo disponível, além do MB Imóveis, do MB Summit, você dá palestra, treinamento, botou imobiliária, que mais que você tem aí? Não, só isso, eu parei. Não faço mais nada. Eu não faço mais nada. O pessoal pergunta, e aí, o que vai vir? Esquece, não tem mais nada. Tá só bom, isso. já Tá E você quer mais? Não, é pra que mais, né? Você quer mais que isso? E o que é que te deu assim para colocar a imobiliária lá em João Pessoa? Então, eu estava estudando 3 mercados para abrir imobiliária. Já tem 1 ou 2 anos que eu já vim estudando esses mercados. Goiânia, que era minha cidade, então eram 3 cidades, né? Goiânia era uma dessas cidades, por eu já ser de Goiânia, por eu conhecer o mercado de Goiânia. Balneário era outra cidade, por eu já ter morado lá e ter visto a oportunidade de mercado de Balneário. E João Pessoa, que também foi uma cidade que eu gostei. Passei alguns meses lá e vi uma oportunidade muito grande no sentido assim, o que eu construí nesses 4 meses de operação até agora, talvez eu levaria muito mais tempo para construir em Goiânia. Porque em Goiânia existem imobiliárias lá que tem 500 corretores, 1000 corretores. Em João Pessoa não tem imobiliário com 50.
A gente está com Aqui 30. não tem ninguém com 1.000 corretores, não. Sim. 1.000 corretores na imobiliária. Então tem algumas pontuais que dominam o mercado. Sim, mas lá em Goiânia tem aí tem 4 imobiliárias que tem mais de 500 corretores. É um mercado muito agressivo. E um mercado muito agressivo de lançamento. Lança muito, entendeu? Eu vejo muito no YouTube, né? Os vídeos que o pessoal faz, tem muito lançamento lá. Muito lançamento. Então, muito lançamento mesmo. E entre aspas, ainda uma cidade com capital barato. Com 1 metro quadrado capital barato, entendeu? Se eu não me engano, é uma das capitais mais baratas de imóvel aí. Você pega lá imóvel de alto padrão a R$10.000, R$12.000 o metro. Tipo, se for pegar aqui, eu não sei qual é o metro quadrado de Fortaleza, mas... uns 15 aí. É um pouco maior, né? Vai ser um pouco maior. Então, eu enxerguei uma oportunidade de mercado de João Pessoa nesse sentido. Que eu teria o destaque muito mais rápido, por ser uma cidade que a maioria das imobiliárias eram imobiliárias pequenas. A mesma coisa de Balneário. Você vai para Balneário, não tem imobiliário com 50 corretores lá. Não tem. Então, eu estudei os 3 e enxerguei uma oportunidade no mercado de João Pessoa. Por isso que eu comecei por lá. Achei um pouco surpreendente. Para mim, Balneário tinha mais. Mais quantidade de corretores? Dentro de imobiliária? Não, lá é imobiliária boutique. Imobiliária grande lá tem 10, 15 corretores. Tipo, eu não sei hoje qual que é a maior imobiliária de lá, mas talvez não tenha mais do que 20 corretores. E lá em João Pessoa, assim, o Nordeste, eu acho que quem é de fora que eu digo, de fora do Nordeste, olha para o Nordeste da mesma forma que o estrangeiro olha para o Brasil. Ainda tem muita oportunidade. Com certeza. Tem muita coisa para lapidar por aqui. E a tua intenção lá em João Pessoa você tem um foco específico, então, lançamento, a gente trabalha no modelo de microimobiliária, que são imobiliárias focadas em bairro. Então a gente está aí com 3 unidades já, uma unidade na região do Manaíra, Bessa e outra na Zona Sul. Zona Sul é uma área que não é região de praia, então são clientes diferentes. Lá sim, região de praia são 4 ou 5 bairros mais ou menos em João Pessoa. Então a ideia é ter uma equipe focada por bairro naquela imobiliária nichada naquele bairro. Por bairro especificamente ou por região? Por bairro. Por bairro. Interessante. Por exemplo, se hoje eu fosse atuar em Fortaleza, com certeza a primeira praça seria Meireles, a primeira unidade seria Meireles, segunda talvez um Eusébio, e aí terceira, eu não conheço muito bem Fortaleza, mas seria mais nesse sentido de ser regiões separadas, né, focadas, porque o cliente que compra Eusébio, com certeza não é um cliente que compra Meireles. Pode até comprar, tem a questão financeira, compra, mas ele não está disposto a morar no Eusébio, ele quer uma região mais central. Então, eu conheço várias construtoras que são parceiras nossas, que atua Eusébio, atua Caucaia, mas o escritório deles fica onde? No Meireles. Porque é onde você está perto de tudo, onde... Meireles é o Deota, né? São os dois principais bairros. Então, o nosso modelo de imobiliária é esse modelo de microimobiliária. Futuramente, a gente pensa em abrir franquia para ela. Mas, assim, é algo muito recente também, em pouco tempo, mas eu estou bem satisfeito com o resultado da empresa. Eu não esperava que o resultado já viesse tão rápido como a gente já está tendo. Então, lá em João Pessoa, vocês estão em 3 bairros. 3 bairros, isso. Aí você limita a quantidade de corretores por escritório? Então, hoje eu estou com 4 gerentes. Cada gerente aí com a média de 7 a 10 corretores. Eu estou já olhando uma 4ª sala, e aí ficaria um gerente para cada unidade. Então, mas assim, hoje meu espaço é uma sala para 10, 15 pessoas. Então não é uma estrutura muito grande. Na verdade, é um modelo bem enxuto mesmo. Não é uma estrutura muito robusta. E aí a gente aluga espaços dentro de coworking. Então a gente tem escritórios virtuais que a gente aluga a sala dentro do espaço de um escritório virtual. Então, nesse escritório eu já tenho salas de reuniões, eu tenho auditórios. Então a gente estava no modelo agora de promover alguns mini congressos gratuitos para o mercado, que a gente chamava de Academy. Então, o nome da imobiliária chama Dream Brokers. Então, Dream Brokers Academy. A gente meio que fez uma mini revolução, porque a gente estava fazendo um mini congresso aberto para o mercado. Se fosse corretor de outra imobiliária, se for corretor autônomo, para a gente não importava. A gente estava treinando corretores de outras empresas, no sentido de que a gente queria ser visto como uma empresa que forma corretor, que treina corretor e que quer ter uma boa relação com o mercado.
Além de ser referência, você ainda vai atrair corretores para trabalhar com você com certeza. E colegas que vão atrair negócios através Com de certeza. parcerias. Parceria, Isso aí é bem legal. Isso é algo, inclusive, que o pessoal, pelo menos o mercado daqui, ainda é um pouco engessado. Tá se soltando, tá Sim. melhorando, vem Eu melhorando. eu acompanho outras imobiliárias aqui, mas o que eu percebo é que elas fazem fechado. Fazendo uma mini convenção, um mini treinamento fechado. O nosso não, era aberto mesmo. Então é algo que a gente convidava o mercado e era gratuito. Convenção aberta aqui não tem. Aham. Eu tô falando mesmo em relação à parceria. Sim, entendi. É todo mundo muito Fechado. fechado, cada um na sua casinha. Sim. Tá melhorando, tá crescendo, mas até chegar ao ponto de alguém vir para cá e botar um congresso aberto assim na própria imobiliária para quem quiser, mas só se tu abrir teus escritórios aqui e fazer isso acontecer do que... Quem sabe daqui a alguns dias. Olha aí. Spoiler. Spoiler. Se eu for falar todas as cidades que eu tenho vontade de abrir... O Brasil todinho, né? Fortaleza é uma das cidades com certeza que eu tenho interesse. Com certeza. Cara, pra gente caminhar pro final, eu queria que você me contasse um pouquinho. Não precisa também entrar em detalhes, segredos técnicos da coisa, mas como é que é a tua rotina? Com tanta coisa, estando tão longe e fazendo tantas viagens. Esse é o problema, eu não tenho rotina. Não tenho nenhum tipo de rotina. Que, de certa forma, é uma coisa ruim. Porque toda viagem que eu faço, eu levo um tênis, uma camiseta e uma bermuda. Pra treinar, fazer uma academia. E a maioria das vezes eu não vou. Eu só levo, eu coloco o tênis, eu não consigo ter rotina. É bem complicado. Então, assim, eu acordo e as coisas vão acontecendo. Então, eu vou cuidando de vários negócios ao mesmo tempo, vou falando com várias pessoas, conversando com vários palestrantes. Quem participa de um grupo de WhatsApp de palestrante nosso, todo dia eu estou colocando algum tipo de mensagem, alguma informação. Então, eu não paro. Então, tem um grupo aqui que você tá lá respondendo todo mundo. O pessoal olha assim, eu respondo lá como se fosse um funcionário ali, né? Eu sou bem assim mesmo. Eu sou muito acessível. Eu tento ser o mais acessível. Meu telefone, todo mundo tem acesso. Isso, de certa forma, é até ruim. Porque tem gente que vem procurando, me dá cortesia. Você já viu alguém pedir cortesia para ir pro Conecta? Ou às vezes dá algum problema. Hoje, por exemplo, a gente limitou as cortesias dos patrocinadores para encerrar hoje, meio-dia. O que aconteceu? Meio-dia, caiu todas as cortesias de todo mundo. Passou 10 minutos, um patrocinador me pede. Passou mais meia hora, outro patrocinador me pede. Eu falei assim, olha, não vou dar para mais ninguém. Eu estipulei até essa hora, era o limite. Quem fez, quem não fez. Não, me dá 10. Meu amigo, você sabe que se você tivesse falado comigo há 40 minutos atrás, eu te dava 20. Mas, infelizmente, a gente criou essa regra de horário, de limite, e vamos respeitar porque a gente tem que ser justo com todo mundo. Então, hoje eu sou até um pouco mais flexível em relação a isso. Antigamente eu era um pouco mais rígido em relação a isso. Eu vi que isso era algo que me desgastava, eu optei por tentar ser um pouco mais flexível. Mas hoje eu que toco tudo, assim, eu sou bem... Se a pessoa me acompanhar dentro de um congresso, eu sou o tipo de pessoa que eu vou no banheiro, olho se tem papel higiênico, eu vou lá para ver se o café tá tudo certo, eu olho tudo. Então eu tenho esse olhar... Hoje o evento para 1.200 pessoas, a gente vai ter um grupo de pessoas trabalhando junto, né? A gente deve ter umas 20 ou 30 pessoas no staff, mas eu que vou estar coordenando tudo, acompanhando e nesse meio tempo palestrando e conversando com palestrantes, conversando com patrocinadores, mas eu gosto disso, assim, sabe? Na pandemia, quando a gente ficou com quase 1 ano e meio sem fazer evento, eu sentia falta disso. Nunca tinha palestrado na minha vida antes de pisar no MB Summit. Mas hoje o MB Summit é realmente algo que eu não sei se eu deixaria de fazer. Porque ele me traz uma satisfação e uma realização que é mais do que dinheiro. De certa forma, eu identifiquei um propósito que eu queria seguir e eu quero deixar um legado. Então, eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir, com certeza. Legal, cara. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo, por ter aberto um espacinho aí nessa agenda lotada, viajando sempre. Aí o convite. E reforçando, você que está assistindo, nós já fomos ao MB Summit, a gente já fez a cobertura lá. Não vou falar o que é que vai acontecer, não vou dar spoiler. Mas fala o que você foi em março, como que foi a experiência? Foi muito bom. Muito bom. Infelizmente, a gente não conseguiu ficar até o final porque eu adoeci.
Nossa. Foi. Depois do almoço eu comecei a passar mal. Eu já vim um pouco doente e tudo, a gente teve que ir pro hospital. Nossa. Inclusive, um problema, entre aspas, que aconteceu naquele dia que eu já vi que foi resolvido agora. Já vi que eu digo não, porque passou para quem tá assistindo, mas eu vi nos grupos, foi a questão dos restaurantes, Sim. da saída ali no momento, porque é muita gente. É Imagina muita ali, gente, 1.000, é. na época 1.000, agora 1.200 pessoas saindo para almoçar, aqueles restaurantes da região, eles não tem, estavam não tem preparados. estrutura. E agora, previamente, já foram preparados para receber todo mundo. E Achei por sinal, sensacional. eu aprendi a usar chat GPT no primeiro MB Foi. Summit que eu Legal. fui, que eu não Verdade. sabia usar, eu nunca nem tinha ouvido falar, e eu aprendi lá. Que legal, Foi. top. Foi. Não, é muito bom. É Eu muito aconselho realmente a todos, inclusive quem está assistindo, que vai acontecer ainda nas outras cidades ou até no próximo ano, quando for sair o MB Summit, não perca a experiência. Você vai agregar com primeiro de tudo. Todo mundo tem que ser humilde. Então vamos baixar a bolinha do orgulho e da vaidade, entender que você não sabe de tudo. Quem está lá, com certeza, tem alguma coisa para lhe acrescentar, não tenha dúvida disso. Qualquer uma das palestras que você escolha, você vai agregar conteúdo para você que vai melhorar a sua performance no trabalho. Até como, por exemplo, o próprio ChatGPT. Sim. Enfim, vá para o MB Summit, vale muito a pena. Você vai conhecer novas pessoas, fazer network também, que eu acho bem legal. O pessoal, os palestrantes ficam com os quiosques ali fora, você pode sentar, conversar, lá vai fechar negócio, vai Sim. ter construtora, vai ter imobiliária, vai ter pessoas de tráfego, enfim. É um local que você vai realmente para adquirir conhecimento e fazer network. Isso daí, sem dúvida, você está de parabéns pelo projeto Show. que você criou. Realmente é bem bacana, a gente gosta muito. E nos vemos na terça-feira. Obrigado por ter vindo. Obrigado. E quando estiver por aqui de novo, avise que a gente grava de novo. Fechado, Com amigo. certeza. Obrigado. Foi um prazer receber você na nossa casa. E esse foi mais um episódio do Pode Entrar. Volte sempre.